Olá, amados, a paz de Yahushua. Então, estamos aqui de volta, né? Olha essa camisa, amados. Foi irmão Adão, criação do irmão Adão, ó, coisa linda, ó. A verdadeira promessa, que é Yahushua, Sião, né? Show de bola, muito linda essa camisa. E deixa eu falar com vocês, amados. Agora nós estamos aqui com uma pregação do Cláudio Duarte, né? Cláudio Duarte é muito conhecido, é um pastor que faz muita gracinha, que conta piadinhas, que todo mundo ri no culto dele, né? Então vamos aqui assistir, né? Então vamos colocar aqui para vocês, né? Tomara que agora dê, que eu ainda não comprei porque eu tô gravando vários vídeos, né, amados? Então, falei que ia comprar esse negócio, né, do celular, mas eu ainda não comprei, é porque eu tô gravando vários vídeos, eu não tô gravando um vídeo por dia, não, eu tô gravando vários vídeos antecipados, né? Aí eu escolhi essa daqui, ó, Momentos Difíceis, que é há um dia atrás, tá certo? Então, Momentos Difíceis. Então vamos assistir junto para ver o que ele vai falar de momentos difíceis. Shalom, meu nome é Radaz e eu sou professora do nível 1. Amém! Essa abertura ficou legal, né? Caramba! Isso é coisa de missão impossível. Ficou legal. Eu fico imaginando, eu estava ouvindo o David pregar, e eu fico imaginando o pessoal que levou esse paralítico de manhã e não buscar de tarde. Pensa os caras chegando, cadê o cara que estava aqui? Falei, não, levantou aí, entrou no templo e foi embora. Não, não é esse que nós estamos falando, não. É de um cara que a gente traz todo dia na mesma condição. Pois é, hoje ele encontrou alguma coisa que nunca havia encontrado antes e voltou para casa andando. Certo? Eu não sei como você chegou aqui. Eu sei como você vai sair daqui. Amém? Isso é que é importante. A grande verdade é a essência do Evangelho não é o que nós sentimos na igreja. A essência do Evangelho é o que as pessoas sentem lá fora quando nós chegamos como igreja. Entendeu? Ué, peraí, como nós chegamos como igreja? A essência não é quando você vem à igreja, né? Que ele está falando, mas é quando a gente sai lá fora e chegamos como igreja. Vocês vejam que ele já está falando contra o que está na Escritura, porque a Escritura diz que nós somos o templo do Espírito e que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Então ele não falou de templo, por quê? Porque senão as pessoas podem ligar que nós somos o templo do Espírito e que o Altíssimo não habita em templos. Então ele está falando de igreja. Veja bem de novo. Vamos voltar aqui de novo, olha. Veja bem. Olha. Isso é que é importante. A grande verdade é a essência do Evangelho não é o que nós sentimos na igreja. A essência do Evangelho é o que as pessoas sentem lá fora quando nós chegamos como igreja. Então vocês vejam, não é? A essência do Evangelho não é o que nós sentimos na igreja, mas a essência do Evangelho é o que a pessoa sente como igreja, tá certo? É o que a pessoa sente como nós, igreja. Só que, na verdade, amados, as pessoas que estão aqui, ó. Aqui, ó, isso aqui é um triângulo, ó. Repare bem. Ó. Vocês vejam como é uma coisa totalmente satânica. As pessoas que estão aqui não são a igreja. Não são o templo do Espírito, não são a igreja. Eu vou usar a igreja porque ele está falando da igreja, o termo igreja. As pessoas que estão aqui, ó. Porque quando as pessoas falam igreja, está falando do templo físico. Ah, vamos à igreja, vamos à casa do Senhor. Está falando que é um templo físico. Então vamos lá, já que ele está falando de igreja, eu vou falar igreja. As pessoas que estão aqui, ó, não são a igreja. Por quê? Porque não crê que são a igreja, porque vão na igreja templo de pedra, onde o Altíssimo não habita. Então vocês vejam que já foge do que está na Escritura. Vamos continuar. Entendeu? Então é isso. Eu estava ouvindo o David falar, falei, Senhor, eu quero esse negócio aí. Eu quero chegar, eu não quero ser termômetro para medir temperatura do ambiente. Eu quero ser termostato para dizer a que temperatura o ambiente fica.
certo? Então é assim, chegou você, o ambiente mudou. O diabo tem que ir embora porque deu ruim para ele, certo? Porque Deus chegou contigo. Amém? Glória a Deus. Então eu quero conversar com você sobre o tempo das pequenas coisas. Eu tenho visto pessoas aguardando coisas extraordinárias acontecerem. Eu tenho visto pessoas olhando e dizendo: eu queria saber em que momento a minha chave vai virar. As coisas vão começar a acontecer na minha vida. Mas elas se esquecem que as grandes coisas começam de formas pequenas. Quando você vê algo grande, não imagine que isso começou dessa forma. Entenda que alguma coisa aconteceu anteriormente. Houve um percurso, houve um caminho para que essas coisas grandes começassem a acontecer. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 27, o verso é o de número 44. Atos dos Apóstolos, 27, 44. Amém? Amém? Então vamos lá. Atos dos Apóstolos Deixa eu ficar com essa 27, tradução. 44. Vamos lá. E que os demais se salvaram. Vamos lá. Atos 27. Deixa eu nessa aqui, né? Atos 27. Quarenta e quatro que ele falou? Deixa eu ver aqui. Salvassem uns em tábuas e outros em quaisquer destroços do navio. Assim chegaram todos à terra salvos. Você pode repetir comigo? Uns em tábuas e outros em quaisquer destroços do navio. Isso, feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, te damos graças, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Vocês vejam que ele só leu um versículo, tá? Tô tentando fazer um negócio aqui, amados, mas não sei se vai dar certo. Pera aí. Aí eu vou comprar um outro negócio desse porque tá difícil. Eu gosto das coisas certinhas, sabe? Aí fica difícil mesmo, né? Mas vamos lá. Tô tentando fazer um negócio aqui pra ver se pelo menos fica melhor, né? Oh, meu pai, tomara que dê certo. Eu acho que ficou pior. Oh, é um negócio, eu não sei nem o nome desse negócio, irmãos. Não sei nem nome. Que a gente compra no camelô, né? Deixa eu tentar levantar assim pra ver se... Peraí. Ai, gente, desculpa aí, tá? Mas eu tô incomodada com isso. Tô incomodada mesmo. Peraí, deixa eu tentar fazer outra coisa aqui, peraí. Tentar levantar assim pra ver se é assim... melhora. O problema é o negócio aqui que não quer descer. Que não quer subir. Tá descendo e não quer subir. Ai, ai, ai. Tá difícil. Tá difícil mesmo. Vamos deixar assim mesmo. Acho que agora foi. Agora, peraí. Agora melhorou, amados. Agora melhorou. É porque eu ainda não comprei, porque eu tô gravando vários vídeos
Então eu não comprei ainda, né? Só hoje, já é o terceiro vídeo que eu tô gravando hoje. Mas agora melhorou um pouquinho, né? Então, vamos aqui dar continuidade. Porque ele só leu o último versículo, tá? Veja, o último versículo, ó. Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços de navio. Dessa forma, todos chegaram a salvo na terra. Os outros quem? Entende? Ele só leu essa parte. Então, vocês vejam o que ele não leu. Veja, a gente precisa ler para a gente entender o que está acontecendo. Então, vamos ler, né, amados? Vamos ler, tá? Então, vamos lá. Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns dos presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos no navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, ancoramos em Sidom, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu que ele fosse ao encontro dos seus amigos, para que estes suprissem as suas necessidades. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Cilícia. Ali, o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália e nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar a Cínido, não sendo possível prosseguir em nossa rota. Devido aos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta, defronte a Salmona. Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazéia. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para nossas vidas. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando, com a esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta, que dava para o sudoeste e noroeste. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso, levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva, passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda. Foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas. E, temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigado pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Vocês vejam que o apóstolo Shaul, que no sistema colocou como Paulo, ele falou que isso ia acontecer, mas eles não deram ouvido e seguiram viagem, né? Vocês vejam bem, porque o apóstolo Shaul aqui estava como prisioneiro, né? No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Não aparecendo nem sol, nem estrela por muitos dias e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento, visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer. Paulo, Shaul, levantou-se diante deles e disse: Os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Iarro, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me:
Shaul, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. E Arro, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creiam em Arro, que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Na 14ª noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro no mar Adriático, quando, por volta da meia-noite, os marinheiros imaginaram que estávamos próximos da terra. Lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de 37 metros. Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, e a pretexto de lançar âncoras da proa. Então Shaul disse ao centurião e aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair. Pouco antes do amanhecer, Shaul insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. Agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isto, tomou o pão e deu graças a Iarro diante de todos. Então partiu e começou a comer. Veja, ele tomou um pão físico, tá, amado? Não é uma ceia, é um pão que ele tomou para comer, para as pessoas também comerem, para não morrerem. Porque eles estavam 14 dias sem comer nada. Senão eles iam morrer de fome. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia, para onde decidiram conduzir o navio, se fosse possível, cortando as âncoras, deixando-as no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então, alçando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia, mas o navio encalhou num banco de areia, onde tocou o fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a polpa ficou quebrada pela violência das ondas. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que alguns deles fugissem, jogando-se ao mar. Eita, olha isso, os soldados resolveram matar os presos para impedir que algum deles fugisse, jogando-se ao mar. Ou seja, o apóstolo Shaul também estava ali na condição de prisioneiro, né? Mas o centurião queria poupar a vida de Shaul e os impediu de executar o plano. Então ordenou os que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Os outros, vejam bem, quem? Todos que estavam no navio, ou seja, os presos, né? Vocês vejam bem, mas o centurião queria poupar a vida de Shaul e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançasse primeiro ao mar em direção à terra. Quem? Os presos que estavam no navio. Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram salvos em terra. Ou seja, os outros quem? Aqueles que não sabiam nadar. Então vocês vejam que ele só leu um versículo desse capítulo, o último versículo. Mas vamos ver o que ele vai falar desse versículo aqui isolado que ele deu, né? Então vamos continuar. Aqui o que ele vai falar. Então deixa eu voltar aqui primeiro no que ele leu, né? Porque não estava nem dando para ler direito, né? Mas agora está dando, né? Melhorou um pouco. Em quaisquer destroços do navio. Assim chegaram todos à terra salvos. Você pode repetir comigo? Uns em tábuas e outros em quaisquer destroços do navio. Isso, feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus. Então vejam, uns em tábuas, mas quem? Ele não falou que eram os prisioneiros que estavam no navio,
né, que estavam a um Corão, aqueles que estavam guiando os navios e que estavam levando os presos. E que inclusive o apóstolo Shaul estava na condição de prisioneiro. Isso ele não falou. Só deu um versículo isolado. Vamos ver o que ele vai falar desse versículo. E agora está orando, todo mundo junto, e sendo que na Escritura é bem claro que nós temos que orar uns pelos outros no entendimento, e não uns com os outros. Então vamos continuar. Te damos graças, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nesta hora, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Veja, continue falando conosco. Yahweh, ele fala com cada um de nós, não precisa de usar um para falar. Um líder religioso para falar o que ele quer falar. Tá? O que acontece, amados? A gente aqui na internet, a gente tem falado, mas é no sentido de guiar as pessoas para Yahushua. De alertar que o caminho é Yahushua, não é o caminho da religião. Agora, a partir do momento que a pessoa entende que o caminho é Yahushua e a pessoa vai para Yahushua, e Yahushua leva ao Pai, porque ele é o único que leva ao Pai, ninguém vai ao Pai se não for por Yahushua, ele é o caminho. Ele disse bem claro em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, o Pai nos enche do Espírito. E nós, cheios do Espírito, o próprio Espírito fala conosco, nos guia a toda a verdade. E está escrito em 2 Pedro 2,27, não há necessidade que ninguém vos ensine, porque a unção que dele recebeste, ela mesma vos ensinará todas as coisas. E isto é verdadeiro, não mentiram. Então, vocês vejam que o que ele está falando aí de ser um instrumento para falar, é para falar o quê? O que Deus, que é o Deus falso, trouxe para ele falar, porque não é o verdadeiro, porque o verdadeiro fala com aquele que crê que é o templo. E aquele que crê que é o templo não vai a um templo, passa a ser o templo. Então vamos continuar. Eu quero conversar hoje com você sobre a percepção, a sensibilidade de entendermos os momentos das coisas pequenas. Muitas pessoas ficam por boa parte da sua vida aguardando momentos pirotécnicos, momentos extraordinários, momentos marcantes para que a sua vida dê uma guinada. E muitas delas chegam no final da vida, certo? E descobrem que esse momento não fez parte de sua história. Então ela começa a olhar a história do outro e começa a achar que há uma injustiça em Deus que ofereceu oportunidade. Tinha que ser, né, comercial. Listen, everybody died. Então vocês vejam que ele está falando tudo físico. Que as pessoas veem que o que estava esperando não aconteceu e aí começa a comparar com a vida do outro. É assim que as pessoas fazem, né, amados? Se comparam. Não se aceitam como são, né? Mas querem ser como o outro. Querem ter a conquista do outro e não a conquista por si própria, né? Então, até mesmo as pessoas no sistema religioso, elas querem ter a conquista do outro. Eles olham um falando em línguas, eu quero falar em línguas assim como esse, né? E sendo que cada um, nós temos que ser quem nós somos, nós temos que nos amar como nós somos, né? Porque nós somos amados por Yahweh e ele nos ensinou a nos amar, então nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. E aí a gente não se compara com ninguém, por quê? Porque nós somos únicos. E a unção que o Pai nos deu é a unção que ele dá a cada um de nós. Mas se a pessoa buscar o conhecimento, vai ter o conhecimento. Se a pessoa não buscar o conhecimento, não vai ter o conhecimento. É assim que acontece. Mas a unção que ele nos dá, o Espírito, é a mesma porção, porque nós somos cheios do Espírito. É assim que está na Escritura. Então vocês vejam que ele agora está falando que as pessoas começam a comparar com outras pessoas. E é assim que acontece no sistema, né? É isso que o sistema ensina. A pessoa a ser outra pessoa, a ser como o outro, não ser assim, não se amar e ser você mesmo. Mas você tem que ser como o outro. Então vamos continuar. Ao outro que não ofereceu a você. Porém, eu preciso que você entenda que as pessoas que você vê viver grandes coisas, na verdade, elas se aproveitaram da somatória das pequenas coisas e das pequenas oportunidades que vieram ao seu encontro ao longo da caminhada.
Por isso que na maioria das vezes que você olhar para pessoas vencedoras e tentar retirar dela, tentar sondar dela a fórmula do sucesso, a pergunta é como? Quando as coisas aconteceram? Quando a chave virou? E as pessoas vão dizer, eu não sei. Porque ela nunca virou totalmente no mesmo instante. Ela foi virando vagarosamente. Entendeu? Repita comigo, quem nasce grande é monstro. Isso. As coisas grandes um dia foram pequenas. Vamos pegar esse texto só para a gente usar com base e já já vou falar com você, vai ser rapidinho, com anestesia. Veja bem, tudo que ele está falando aí é físico, não está falando nada do espírito. Ele está falando das conquistas físicas, né? De como você conseguiu, né? Mas você vê que é físico, não está falando nada do espírito aí. Então vamos continuar, vamos ver o que ele vai falar desse versículo isolado que ele deu de Atos 27, 44. Você não vai nem notar, quando vê, acabou. Certo? Olha só, o texto está falando de uma Então, viagem. como anestesia, você vê que é uma coisa tão chata, que ele mesmo está falando, deixa eu falar rapidinho como anestesia. Por quê? Porque ele sabe que as pessoas vão aí, mas na verdade é uma coisa entediosa. Por quê? Porque o Altíssimo não habita aqui. Então, só o Altíssimo não habita aqui, o que a pessoa está fazendo aqui? Né? Tanto que ele mesmo falou, olha o que ele falou agora, amados, olha aqui. Vou falar rapidinho como uma anestesia, olha só o que ele falou. Viagem onde Paulo faz parte, certo? Um navio que está sendo levado com prisioneiros. Peraí. E um homem Eu chamado adiantei aqui, antes, para que a sua vida dê uma guinada. E muitas delas chegam no final da vida, certo? E descobrem que esse momento não fez parte de sua história. Então ela começa a olhar a história do outro e começa a achar que há uma injustiça em Deus, que ofereceu oportunidades ao outro, que não ofereceu a você. Porém, eu preciso que você entenda que as pessoas que você vê viver grandes coisas, na verdade, elas se aproveitaram da somatória das pequenas coisas e das pequenas oportunidades que vieram ao seu encontro ao longo da caminhada. Por isso que na maioria das vezes que você olhar para pessoas vencedoras e tentar retirar dela, tentar sondar dela a fórmula do sucesso, a pergunta é como? Quando as coisas aconteceram? Quando a chave virou? E as pessoas vão dizer, eu não sei. Porque ela nunca virou totalmente no mesmo instante. Ela foi virando vagarosamente. Entendeu? Repita comigo, quem nasce grande é monstro. Isso. As coisas grandes um dia foram pequenas. Vamos pegar esse texto só para a gente usar com base e já já vou falar com você, vai ser rapidinho, com anestesia, você não vai nem notar. Quando vê, acabou. Viu? Vocês viram? Que é uma coisa chata mesmo. Então ele mesmo reconhece que é chato. Né? Você ficar ouvindo mentira, ladainha é chato. É isso que acontece, né, amados? Então, amados, nossa, mas tá muito... eu tenho que comprar outro mesmo, amado, tá bravo, né? Então, amados, é isso. Se vocês gostaram do vídeo, desculpa aí, tá, amados? Eu ter mexido tanto, né? Mas eu vou comprar outro, se não der pra comprar hoje é sábado, né? Mas eu vou comprar outro. Eu não sei quando esse vídeo vai pro ar, porque eu tô gravando vários vídeos, mas se não der pra comprar hoje, eu compro na segunda. Mas é isso aí, amados. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, dê o like, compartilhe, se inscrevam no canal, acione o sininho para receber notificações. Que a Arusha carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião. Em nome de Arusha, até a próxima. Desculpa aí de novo, tá, amados?